Bom, então vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre o poder camaleônico. Pois é, do camaleão. Dizem que o camaleão é o ser mais adaptável, é o ser mais flexível em termos de mudanças de todo esse planeta. Então vamos falar sobre isso. Adaptabilidade, pois é, flexibilidade, ok? Mas antes de eu começar, lógico, eu preciso falar, se faz sentido todo esse conteúdo, tudo que eu trago aqui para você, aproveita aí, compartilha com as pessoas que você gosta, que você ama, que você acredita que vai trazer valor para elas também, tá? E dá um like, se inscreve no canal, lógico, eu preciso falar porque você vai receber as notificações dos vídeos que eu estou postando, ok? Então vamos lá, sem mais delongas, né? O nosso merchan feito. Hoje nós vamos falar sobre o poder camaleônico, né? Você tem uma habilidade que eu tive que aprender, ok? E a desenvolver para amadurecer na vida foi a adaptação, foi a flexibilidade, tá? Eu falei de habilidade, né? Só que eu vou falar de duas ao mesmo tempo, porque chame como queira chamar essa habilidade, tá? Ela é uma habilidade de gestão que nos ajuda a viver com mais resiliência, com mais leveza, enfim, ok? É claro que essas duas palavras, elas são diferentes, né? Eu falei sobre adaptabilidade, falei sobre flexibilidade, né? Adaptar-se é fazer se acomodar, né? Você vai adaptando ao meio, né? Modificar, isso é adaptar, né? Tornar acessível. Já flexível, nós falamos sobre maleabilidade, né? Sobre manejar, ok? Vamos colocar tudo na mesma panela, tudo no mesmo barco, mas elas andam, para mim, na minha opinião, lado a lado, essas duas habilidades, ok? Então, uma ajuda a outra, uma tá lá concorrendo não, né? Andando junto com a outra, tá? Eu era do tipo tão focada que eu não tinha capacidade de mudar um simples ingrediente na cozinha ou mudar uma sequência de exercícios físicos que eu me planejei, que eu tinha me proposto a fazer. Eu não tinha capacidade de ter estipulado uma meta e falado assim, nossa, vamos fazer um ajustes ali. Não, para mim não existia isso, tá? E pode me chamar de cabeça dura mesmo, sim, é assim que a gente chama esse tipo de pessoa, cabeça dura, né? Eu vou contar um caso, tá? Que acontecia comigo e para você poder compreender com mais precisão o que eu quero falar com relação a adaptabilidade e flexibilidade, tá? Todos os dias eu ia para academia e eu continuo indo para academia, tá? Mas antigamente, com essa eu tinha uma proposta de correr 40 minutos, tá? E fazer a minha sequência de exercícios musculares, agachamento, polichinelo, prancha abdominal, né, braço, perna, enfim. Esse era o meu planejamento. Eu tinha uma sequência, minha rotina, ok? E quando eu chegava lá na academia e não tinha uma esteira disponível para mim, para eu poder correr naquele momento, definitivamente o meu dia já era, meu dia acabava, né? Como dizem por aí, meu dia fechava, né? Se tornava horrível mesmo, vamos falar a palavra certa. Meu dia se tornava horrível, de verdade. Aquele obstáculo, entre aspas, porque para mim era um obstáculo, fazia o meu humor mudar instantaneamente. E claro que o resto do meu dia também mudava junto com isso, tá? E detalhe que eu fazia exercício físico, eu ia para academia logo de manhã. Imagina eu mudar o meu dia logo no começo do dia. Bom, é só um equiparêncio que eu fiz agora. Bom, consequentemente era tudo ruim, tá? Imagina como era meu dia. Eu não era capaz de chegar e com naturalidade, com leveza, tá? E começar minha sequência de atividade física pela musculação, por exemplo. E depois, quando vagar uma esteira, eu ia para a esteira correr. Era inconcebível isso, eu mudar o meu planejamento, a minha sequência, por causa de alguém, por uma outra pessoa, sim.
Esse é um exemplo simplório mesmo, que acontecia comigo em várias situações da minha vida, inclusive não só na academia, mas isso foi um exemplo que eu acabei que me ocorreu e dentro da minha rotina, tá? Naturalmente, eu não tenho nem um pouco de orgulho em relatar isso, é claro que não, né? Você ser tão intransigente assim, né? Mas eu era assim. E hoje, graças a Deus, graças ao treino, certo? Eu aprendi. Em um determinado momento, eu entendi que se eu desejasse, né, realmente me desenvolver como pessoa, e eu queria me desenvolver, né, eu precisava ter um senso adaptativo melhor e maior, inclusive, um poder de flexibilidade maior. E entenda que quando nós falamos sobre adaptabilidade, flexibilidade, está tudo aqui, ó, tá? Tá tudo aqui na cabeça. É questão de perspectiva, é questão de foco, é questão de mentalidade, entenda isso, tá? Eu entendi naquele momento, eu não sei em que momento aconteceu isso, mas eu entendi que eu tinha que parar com essa manha, era uma manha de criança, sabe? E eu tinha que crescer de verdade. E afinal, a única constante do mundo é a mudança. Nós vivemos mudando o tempo todo, nós mudamos. Bom, enfim, você sabe o quanto nós passamos por situações que nos transformam, certo? Imagina uma mentalidade engessada, eu posso falar que isso é uma mentalidade muito engessada dentro de um mundo tão versátil e mutável como nós vivemos. Essa era eu, no passado, certo? Essa mentalidade pequena, vou falar assim, mentalidade pequena, dentro de um mundo tão grande, tão flexível, adaptável, enfim. E eu tô contando essa história hoje para você, porque eu vejo muitas pessoas com essa mesma intransigência enorme que eu tinha no passado. E eu sofri muito por causa dela, muito mesmo. Você ser intransigente, cabeça dura e dar murro em ponta de faca, tá? Eu me sentia assim naquele momento. E tudo isso me bloqueou, tudo isso fez com que vários dias meus fossem ruins. E por coisas tão pequenas, como eu acabei de relatar. Você fala, nossa, Tati, sério isso? É, infelizmente é sério. E como essa que eu acabei de mencionar, né? E eu vejo a mesma coisa acontecer com as pessoas que eu atendo, com muitas pessoas que me procuram no processo de coaching. E eu posso falar e afirmar que isso é uma total perda de tempo, tá? Totalmente desnecessário e totalmente imaturo. E hoje eu vejo isso com muita clareza. Obviamente que antes eu não conseguia nem ver isso. Eu não via, eu não entendia o que era intransigência, o que era cabeça dura. Não passava pela minha cabeça isso, eu não sabia o que era, tá? Mas eu te contei tudo isso apenas para você ficar com esse pontinho de reflexão aí, tá? Sabe quando chegam para você reclamando, né? Ah, o meu cônjuge, ele faz da forma que ele quer, meu filho arruma os brinquedos da forma que ele quer. Eu ensinei ele, mas ele não faz da forma que eu ensinei. São tantas reclamações que ao longo do tempo isso esgota a gente como ser humano. Isso nos irrita, inclusive, nos cansa e, na verdade, tudo isso desgasta a nossa relação. E a nossa relação, vou abrir um entre parênteses aí, né? Relação conjugal, relação entre pai e filho, relação de parcerias de negócio, relação, inclusive, no trabalho, enfim, qualquer tipo de relacionamento. Essas intransigências, né? Esse tipo de obstáculo, que não são barreiras, que não são obstáculos, convenhamos, esgotam, cansam, desgastam nossa relação, tá? E muitas dessas relações, elas acabam a longo prazo, muitas vezes por causa disso.
Pelo simples fato de nós sermos intransigentes demais a ponto de não sabermos nos adaptar a diversos mundos que compartilhamos nessa vida. Porque sim, cada ser humano é um mundo particular. Você é totalmente diferente de mim e não só fisicamente, isso aqui é mentalmente. Você tem as suas experiências, você tem seus valores. Isso é muito lindo, porque são mundos diferentes. Quando você aprende a apreciar tudo isso, eu acho que foi isso. Agora falando isso, né, eu entendi o porquê eu deixei de ser tão intransigente, porque você aprende a apreciar vários mundos, entende? E é lindo demais, porque você vai agregando para você tudo aquilo que as pessoas sabem, tudo aquilo que as pessoas têm para ensinar, têm para te passar. Isso é muito legal, isso é muito rico, entende? Então, cada ser humano é único e nós devemos respeitar cada um, né? E entender que cada um deles tem as suas peculiaridades e conviver harmonicamente. E convenhamos, né? Viver harmonicamente é uma delícia e traz prazer, traz felicidade, enfim, né? Não preciso nem falar os benefícios disso tudo, tá? Ser intransigente excessivamente é ser tão rígido que nós não somos capazes de aceitar qualquer tipo de mudanças. Eu não estou falando sobre você ser rígido no ponto de você ser focado. Isso é ser focado e não rígido. Rígido é quando você não quer mudar em absolutamente nada, nenhuma vírgula, você não se dispõe a nada. E é disso que eu estou falando, é aquele excesso da rigidez, é aquele excesso de intransigência, é quando você não ouve, é quando você não presta atenção em várias opiniões e, enfim, tudo isso que eu estou abordando, ok? Então, o que isso acarreta? Você não aceita nenhuma mudança, nada, tá? E eu fiz alusão aos nossos relacionamentos, tá? Porque neles nós encontramos com mais clareza esses tipos de fatos, situações, tá? Essas posturas que nós temos como seres humanos, né? Mas é claro que eu posso trazer essa intransigência, essa falta de adaptação, falta de flexibilidade também em situações do trabalho, também em situações de amizade, também em situações, enfim. Quando nós precisamos resolver alguma coisa, por exemplo, encontrar uma solução rápida, você fala, nossa, eu preciso ter aquele poder adaptativo, eu preciso ser safo, né? A gente fala isso, né? Eu preciso ser safo, eu preciso saber resolver os problemas. Esse é um benefício da pessoa que se adapta facilmente, né? Que tem essa flexibilidade, né? Essa criatividade, digamos assim, tá? Ela encontra uma solução rápida e se não nos permitirmos ser adaptáveis, flexíveis, nós definitivamente não encontramos alternativa para esses novos cenários, para essas novas situações que nós vamos enfrentando dia a dia. A gente não encontra, a gente fica perdido, a gente se sente de mãos atadas, entende? A gente não sabe como sair de um problema. E muitas vezes é simples. Basta você colocar em perspectiva, entende? Você buscar esse poder de flexibilidade. É disso que eu estou falando, entende? Você buscar essa flexibilidade, esse poder adaptativo. Nossa, mas e agora? Ok, e agora? Já aconteceu. Vamos resolver? Foco na solução. Adapte-se, melhore-se. Então, é disso que eu estou falando, tá? Entenda o quanto isso pode prejudicar a sua vida, entende? No momento que eu entendi isso, eu falei, nossa, como eu fui imatura, como eu fui criança, como eu fui, enfim, é muito ruim, certo? E é por isso que eu sentei aqui para falar isso para você. Eu falei, olha só o quanto isso prejudica a nossa vida. O poder de adaptação, o poder de flexibilidade, desenvolva ele. Porque sem ele, não saber ser flexível, não conseguir se adaptar às mudanças é morrer. Eu posso falar assim, nossa, mas é duro isso, né, Tati? Sim, é duro, mas é morrer. Inclusive, se nós formos falar de processo evolutivo, né, basta você ver a teoria evolucionista. A teoria ela é bem clara. O mais forte, né, é justamente aquele que sabe se adaptar. Todos os animais, os seres vivos que existem hoje é porque eles
Eles estão aqui pelo simples fato que eles se adaptaram a várias mudanças que aconteceram em nosso planeta. Só por causa disso, certo? Então, pelo simples fato de você aprender a se adaptar e a ser flexível. Sabe quando nós não temos sal na cozinha para cozinhar e você fala, nossa, eu tô preparando o almoço, eu não tenho sal, e o que eu vou fazer? Comida sem sal? Nossa, horrível, né? Você fica estressada, você fica irritada, você fala, e agora? Não tenho tempo para sair correndo para comprar, enfim. Eu pedi para comprarem para mim e ninguém me ajudou, enfim, várias situações, né? Mas e aí? Se nós formos um pouco flexível, tá? Basta você usar alguns temperos, como o orégano, por exemplo, que ajuda a dar sabor. Vários outros temperos que eu posso citar aqui ajudam a dar sabor. São situações pequenas como essas que nós passamos todos os dias, certo? Foco na solução, tá? É claro que não vai ficar a mesma coisa a comida. Você fala, pô, Tati, não vai ficar a mesma coisa, né? Lógico que não. Mas você, pelo menos, não vai comer comida sem sal, vai ficar um pouco melhor. Ah, eu não tenho açúcar para fazer bolo. Tá, isso é inconcebível, eu não vou fazer um bolo sem açúcar. Não, claro que você vai. Claro, você vai ter um bolo de café da tarde, você entende? Basta você colocar uma cenoura ou uma batata doce, algo doce para substituir, certo? Adapte-se. Sim, adapte-se. Eu estou comentando aqui da cozinha, só que é lógico, né? Esse caso que eu acabei de comentar não é de vida ou morte. Você fala, ah, Tati, tudo bem, é tão simples, ó, bullshit, né? Isso é muito simples. Só que, claro, poderia ser caso de vida ou morte. Na sua carreira, a sua carreira pode estar em jogo pelo seu poder adaptativo, pelo seu poder de flexibilidade. Se você não souber lidar com essas mudanças que nós temos, e são muitas, concorda? São muitos que nós passamos na nossa carreira. Eu posso falar, eu tive 20 anos de carteira assinada nossa. Quanta mudança, né? O seu chefe vira para você do nada e fala assim, olha, você vai tocar a reunião hoje porque o fulano que ia tocar, ele deu dor de barriga, não conseguiu ver. Daí você fala, nossa, e agora? Você simplesmente trava, você fala, não vou. É assim? Né? É assim que você resolve um problema que te jogaram nas mãos, nas costas, né? E aí, você acabou de ganhar uma oportunidade de ouro nas mãos. Se você for intransigente e falar não, você fala não, eu tenho um monte de coisa para fazer, eu tenho, nossa, meu trabalho, e agora? Como assim tocar uma reunião, sair do nada? Aí, pensa um pouquinho, já era. Se você falar não, se você jogar uma oportunidade de ouro, perdeu a sua possível promoção. Pois é. Você fala, nossa, sério, Tati, uma promoção? É possível. É uma chance de você se demonstrar. É uma oportunidade para você mostrar suas habilidades. Talvez, quem sabe? Percebe o quanto esse poder adaptativo, o quanto a versatilidade ela te leva, aonde ela te leva, o quão longe ela te leva? Realmente hoje eu vejo essa necessidade de nós termos que aprender a nos adaptar. É algo crítico na nossa vida, é algo fundamental em nossas vidas e de uma relevância extrema. Para mim hoje isso é ponto passivo, nós precisamos nos adaptar, é fato. Tá? Eu não preciso nem falar quantas empresas não conseguem se manter no mercado porque não conseguiram seguir a tendência do mercado, porque não conseguiram se adaptar. Quantas? Eu posso dar vários exemplos hoje nós estamos mais no digital, certo? Quantas empresas insistem em ficar no físico e não partem para o digital? Vão morrer, percebe? Muitas já morreram, entende? Então o poder adaptativo, nossa, isso aí é pano para muita manga, né? Pano para muita manga. Quem não se adapta, morre, de verdade, tá? Apenas preste atenção na sua vida. Eu vou te fazer um convite agora. Algumas situações que você passou, tá? Você é do tipo adaptável, fácil. Tem gente que tem essa habilidade muito bem desenvolvida, né?
Eu conheço bastante pessoas que, nossa, é assim, é jogo rápido, é um jogo de cintura, né, que nós falamos, né? Tem um jogo de cintura muito bacana e se vira nos 30, certo? E é muito legal, porque é fácil lidar com as situações, com os problemas, se você tiver essa habilidade bem desenvolvida, entende? Ou você é do tipo de pessoa que a primeira coisa você cria resistência. Eu antes era assim, cria resistência. Primeira coisa eu falo assim, ah não, nossa, olha o problema chegando, olha isso, estragou tudo. E aquela reclamação, aquela resistência, parecendo uma criança mimada, né? E a mãe quer inserir um alimento novo, fala assim, nossa, olha filho, um alimento novo aqui, você já nem experimentou? Não, não gosto. Que tipo de pessoa você é? Meu Deus, totalmente adaptável ou tá precisando aprender? Como eu precisei aprender. E aí? Eu até aqui acredito que você entendeu, né, o quanto isso é importante, né, essas habilidades de adaptar-se e ser flexível, né? E você já descobriu, inclusive, né, se você é ou não um ser adaptável, certo ou errado? Você parou para pensar, para refletir um pouco? Mas e se você não é uma pessoa adaptável? Se você era o tipo de pessoa que eu era, né? Primeiro criava resistência, para depois falar tudo bem, então vamos lá, né? E aí? O que fazer? Como criar essa habilidade? Como aprender essa flexibilidade e deixar toda essa intransigência para trás? Como? De uma vez por todas, né? Que foi o que eu fiz. Bom, eu posso te afirmar que o primeiro passo é você reconhecer. Sim, é você reconhecer isso, saber quem você é verdadeiramente. Saber qual é a sua postura dentro das situações, nas novas situações, dos problemas. Você primeiro reclama, bate de frente, você contesta ou você já tem o foco na solução. Você fala, tudo bem, pintou um problema, você precisa saber. Esse é o primeiro passo. Esse é o primeiro passo. Se você não souber, você não começa nem a andar para mudar, ok? Então, saiba, isso é o autoconhecimento, tá? Isso é importante. Então, saiba que tipo de pessoa. Como saber, Tati? Veja nas suas situações, nos seus problemas, como você enfrenta, tá? Cada situação na sua vida, cada problema que você recebe, né? Nós recebemos o problema para poder crescer. Cada problema, como é a sua postura mediante as situações novas, problemas e obstáculos? Entenda como é essa postura. Você é adaptável ou você não é? E depois, se você não é essa pessoa adaptável, se você não é uma pessoa flexível, você precisa aceitar isso. Você fala, tudo bem, realmente eu não sou, eu sou intransigente. E aí? Quero mudar, né? Esses dois primeiros passos são cruciais. Sem eles, você não vai conseguir mudar nada. Você não vai conseguir extrair isso da sua alma, tirar isso, tá? E de coração aberto, que você tem que saber que o que está no passado, ok? Eu era assim, tá no passado. Você tomou a decisão de, ok, eu entendi quem eu sou, eu quero mudar, tá? Você no futuro está sendo construído agora, entenda isso é importante. Porque quando nós somos intransigentes, eu posso falar isso por mim? Claro, nós não queremos aceitar isso. Você fala, poxa, eu transigente? Não, imagina. Sim, sim, você aceita, você fala, tudo bem, eu quero mudar. Eu não gosto disso, eu quero mudar, tá? Então, agora sim, quando você fala isso, eu não gosto disso, eu quero mudar, você vai lá e vamos mudar. Basta você entender quem você quer, quem você é. Aceitar isso e querer mudar. Esse é o próximo passo. Queira de verdade, tá? Tenha um motivo para mudar. Eu apenas consegui mudar porque eu me via como uma criança mimada, fazendo birras internas, sabe? Parecendo meu filho, quando eu fazia birra. Eu achava isso um absurdo, essa postura minha, eu achava um absurdo e eu não aguentava mais. Essa postura mimada, essa postura imatura, tanta falta de maturidade, né? Eu dei um basta nisso, certo? Eu falei, chega para isso. Eu falei, não, eu não sou mais assim, eu não quero ser mais assim.
E eu não fui. E eu não fui. Claro que isso é treino, claro que isso não é assim de um dia para o outro, certo? Eu tô falando isso porque eu tô nesse processo ainda, ok? Demora, tá? Eu preciso comentar aqui, demora, tá? Mas eu tomei a decisão. Esses foram os passos que eu fiz, os passos que eu dei, tá? Eu me enxerguei, eu aceitei, eu tomei a decisão de mudar. E eu falei, ok, eu não sou mais assim. Eu quero ser diferente no futuro. Eu fui lá. Eu vou contar o caos, né? Que ontem mesmo eu cheguei na academia e não tinha esteira livre, né? E eu fui lá e fiz meus exercícios de musculação, normal. E depois eu voltei para poder fazer a esteira. Eu terminei e foi tudo muito natural. Foi isso que me instigou a falar sobre isso, porque foi tudo muito natural. Antigamente não seria tão automático e natural assim. Eu me senti bem, tranquilo. Eu não fiquei negociando, eu não fiquei xingando, eu não fiquei nada aqui internamente, entende? Isso é muito bom quando você fala, poxa, eu aprendi. Você fala, caramba, eu consegui aprender, eu consegui desenvolver, tá? Essa semana mesmo tem um outro caos, vários causos que eu posso contar aqui. O meu marido foi na feira e ele comprou quiabo. Eu nunca tinha cozinhado quiabo e, aliás, eu cozinho aquelas mesmas coisas. Eu sou muito focada, muito regradinha. E antes disso, dessa intransigência toda, se entrasse algum ingrediente novo na minha cozinha, eu já ia torcer o nariz, eu ia falar, não, na minha cozinha não entra ingrediente novo. Lembra que eu falei de criança mimada? Pois é, eu era assim. Eu nunca ia me dispor a cozinhar o tal do quiabo que ele trouxe para mim. Só que daí eu fui lá, cozinhei, gostei, inclusive, fiz lá com o frango, uma delícia, e falei para ele, ó, pode fazer toda semana, porque, ó, vamos incluir na lista. Percebe? Então, o que eu quero falar com tudo isso é disponha-se, né? Você tem que se dispor a, a aceitar todo esse universo novo, sabe? Que você encontra com todas essas mudanças. Permita-se, né? É isso quanto mais você se permitir, mais longe você vai. Entende? Vai por mim, a sua vida será muito mais leve, inclusive, muito, muito. E quando eu falo leve é de verdade, sabe, gostoso. Você fala, poxa, você vai tirar um peso das suas costas que só pelo fato de você aprender a curtir esses novos mundos, vamos colocar assim, tá? É um novo mundo, né, pra gente. A gente se sente assim, né, como se fosse um novo mundo, novos horizontes. Só por isso a sua vida fica mais feliz, fica mais alegre, enfim, arrisque-se, tá? Arrisque-se. Só isso, arrisca-se, permite-se, tá? Mas há uma outra coisa, e talvez a mais importante delas, que eu preciso falar para você, para terminar. É claro que muitas pessoas são assim porque é difícil lidar com tantas mudanças. Sim, claro, é difícil. Você fala, poxa vida, né? É gerador o desconhecido. Gerador, né? Eu acabei de falar que nós precisamos nos arriscar e nos permitir, né, a vivenciar esses novos cenários e possibilidades. Você já tem lá o seu plano e vem alguém e te atrapalha. Você fez o planejamento, vem alguém e atrapalha. Realmente mudar é complicado. Mas, para que todo esse processo se torne natural, se torne gostoso, inclusive, tá? E, inclusive, possível de acontecer essa mudança. Você fala, poxa vida, é possível isso? Eu deixar de ser intransigente para aprender a ser flexível e adaptado? Sim, tá? Eu faço essas duas coisas, duas ou três coisas que eu coloquei aqui. Eu acho que três coisas, né? Primeiro é busque conhecimento. Você precisa quebrar essa barreira do novo. E se você tiver conteúdo, tá? Se você tiver conhecimento, o seu poder adaptativo vai aumentar consideravelmente. Acredite em mim, quanto mais conhecimento você tiver, melhor você fica nesse jogo da flexibilidade, tá? E a segunda coisa é, faça aquele exercício de cenários diferentes. Entenda que as situações mudam e se você parar para você montar mentalmente alguns possíveis cenários de mudanças,
antes que eles aconteçam, certo? Antes que eles aconteçam, você senta e você analisa. Você fala, pô, eu vou trabalhar, o que pode acontecer? Ah, pode acontecer uma demissão, pode acontecer uma promoção, pode acontecer mais trabalho, pode acontecer menos trabalho. Quais são os cenários que pode acontecer? Se você fizer esse exercício, quando aquela coisa, aquele cenário, aquela situação acontecer, será muito mais fácil de você lidar com ela. É claro que talvez ela não aconteça daquela forma que você imaginou, óbvio, tá? Só que percebe que você vai estar um pouco mais preparado, um pouco mais preparada para essa mudança, para esse novo cenário. Pois é, isso contribui, né, muito inclusive, para aumentar o nosso poder de adaptação e flexibilidade, tá ok? São duas dicas, duas ferramentas que eu posso deixar aqui para você aumentar esse poder, essa flexibilidade, tá? Entenda que elas são habilidades, né? Elas devem ser treinadas. E isso diariamente. Vai demorar, é difícil, tá? Estou sendo bem clara, honesta, objetiva com você, tá? Devagar e sem pressa. Treine, faça isso, devagar e sem pressa. Todos os dias nós treinamos elas com as situações que nós passamos. Apenas vai lá e faz, tá? Treine e fique bom nisso, fique boa nisso, tá? Você vai alcançar um nível de excelência enorme na vida, nos seus resultados, inclusive, na realização dos seus sonhos, inclusive, tá? Simples assim, para você ser uma pessoa melhor, hoje e sempre, ok? Era isso que eu queria passar para você hoje, o quanto é importante, né, essas duas habilidades e eu consegui enxergar isso, e quando eu consegui enxergar, realmente mudou a minha vida, tá? Então fica aqui as formas para você treinar, tá? Ela e simplesmente faça isso, ok? Eu quero terminar perguntando, claro, sempre, e aí, você se deu 5 minutinhos hoje? Você parou para cuidar de você, prestar atenção em você 5 minutinhos? É importante que você faça isso, que você cuide de você, veja suas ações, suas reações, seus sentimentos, tudo isso vai ajudar no autoconhecimento. Faça isso, coloque na sua rotina, sentar, você com você mesmo, bater um papo honesto. E aí? Como é que eu estou hoje? Quais são minhas reações? Percebe que você vai entender mais desses cenários novos, do como você enfrenta esses cenários novos. O autoconhecimento ele vem disso, dessa análise que nós fazemos de nós mesmos, ok? Então fica aí essa minha chamada para ação que eu faço sempre no final, para que você realmente melhore, evolua, todos os dias, um pouco a cada dia, ok? Então, mais uma vez, obrigada e até o próximo, pessoal.